Estamos abrindo as portas para ajudar ou para perder o controle. A crise migratória já não é mais uma questão regional. É um fenômeno global, acelerado por guerras, colapsos econômicos, perseguições políticas e desastres sociais. Mas por trás da compaixão, existe um medo crescente. Será que estamos realmente acolhendo pessoas ou desestruturando nossos próprios países? De um lado, o apelo à solidariedade. Famílias fugindo de regimes autoritários, de zonas de guerra, da fome, da violência. Gente desesperada tentando sobreviver, atravessando desertos, mares, muros e fronteiras. A cena é comovente, difícil de ignorar. Mas do outro lado, há comunidades inteiras se perguntando: quem vai pagar essa conta? Quem está entrando no meu país? Qual o impacto disso na economia, na segurança, na cultura? Países europeus tentam absorver milhões de refugiados ucranianos, sírios e afegãos, enquanto enfrentam tensões internas, ataques terroristas e colapsos nos sistemas de saúde e habitação. Os Estados Unidos vivem uma situação cada vez mais crítica na fronteira sul, com fluxos massivos vindos da América Latina, Caribe e até da África. Já países da América do Sul enfrentam um dilema inédito. O Brasil, a Colômbia, o Peru e o Chile tentam lidar com a imigração em massa de venezuelanos, haitianos e outras nacionalidades, muitas vezes sem infraestrutura mínima para isso. É solidariedade ou suicídio nacional? Estamos diante de uma das perguntas mais difíceis do século XXI. Até onde vai a nossa obrigação moral de acolher o outro, antes que isso ameace o nosso próprio futuro? Prepare-se, porque neste vídeo a gente não vai romantizar a realidade. Vamos olhar para os dados, para os argumentos e para as contradições. E no final, a decisão é sua. Estamos construindo pontes ou cavando nossas próprias trincheiras. A humanidade sempre migrou. Desde os tempos mais antigos, grupos humanos se deslocam em busca de sobrevivência, fugindo de guerras, perseguições, fome ou catástrofes naturais. Mas o que estamos vendo nas últimas décadas é algo diferente. Fluxos migratórios em escala massiva, veloz e desorganizada. Segundo dados da Organização Internacional para as Migrações, OIM, mais de 280 milhões de pessoas vivem hoje fora de seus países de origem, o maior número já registrado na história moderna. Esse número cresceu mais de 60% nas últimas 3 décadas. Mas não se trata apenas de quantidade. Trata-se de velocidade, intensidade e impacto político. A crise migratória. Síria, que explodiu em 2015, provocou um choque sem precedentes na Europa. Mais de 5 milhões de pessoas fugindo da guerra civil. Países como Alemanha e Suécia abriram as portas, enquanto outros, como Hungria e Polônia, ergueram muros físicos e ideológicos. Em 2022, com a guerra na Ucrânia, a Europa voltou a ser palco de uma nova onda de deslocamentos. Mais de 8 milhões de refugiados ucranianos buscaram abrigo em países vizinhos, em tempo recorde. Dessa vez, o acolhimento foi mais amplo, mas também revelou um tratamento desigual. Enquanto os ucranianos eram recebidos com solidariedade, refugiados de países africanos e árabes continuavam enfrentando rejeição. Nos Estados Unidos, a situação na fronteira com o México se tornou uma bomba relógio. A cada mês, milhares de imigrantes cruzam o deserto tentando entrar ilegalmente. Muitos vêm da América Central, fugindo de cartéis, pobreza extrema e estados falidos. Outros vêm do Caribe, da África ou até da Ásia. Em 2023, os EUARAs bateram recorde de detenções na fronteira, mais de 2,4 milhões em um único ano. Na América Latina, o caso mais emblemático é o da Venezuela. Desde 2015, mais de 7,7 milhões de venezuelanos deixaram o país. Colômbia, Peru, Equador, Brasil e Chile viram suas populações migrantes dispararem em poucos anos, sobrecarregando os serviços públicos e criando tensões locais. Em muitas cidades, houve aumento de ocupações, desemprego informal e conflitos sociais.
E não para por aí. No sul da Ásia, países como Bangladesh e Índia enfrentam fluxos internos e externos de migrantes por conta de mudanças climáticas, inundações e tensões étnico-religiosas. Na África, milhões fogem de conflitos civis, grupos extremistas e miséria crônica. Parte desses migrantes arrisca a vida no Mediterrâneo, tentando chegar à Europa em barcos precários. Milhares morrem no caminho, e os que chegam nem sempre são bem-vindos. A pergunta se repete em diferentes idiomas e fronteiras. O que fazer quando a solidariedade entra em choque com a capacidade real de um país acolher? Governos se dividem entre dois discursos: o humanitário, que vê a acolhida como obrigação moral e direito básico, e o soberanista, que defende a proteção das fronteiras, da identidade nacional e do sistema interno. Ambos os lados alegam estar tentando evitar o colapso, mas quem está certo? Por trás da discussão técnica, leis, fronteiras, vistos e tratados, está um dilema muito mais profundo. Até que ponto um país tem o dever de abrir as portas, e quando esse dever se transforma numa ameaça à própria estabilidade nacional? A imigração em massa divide o mundo não apenas em políticas, mas em valores. De um lado, estão os que defendem o acolhimento irrestrito, em nome da compaixão, da justiça e dos direitos humanos. Do outro, os que alertam para o impacto econômico, social e cultural da chegada acelerada e desorganizada de milhões de pessoas. Vamos começar com os argumentos favoráveis à imigração. Para os defensores da abertura, nenhum ser humano pode ser considerado ilegal. A ideia de que fronteiras nacionais devem ser barreiras intransponíveis é, segundo eles, ultrapassada e desumana diante das realidades que forçam tantas pessoas a fugir de seus países. A imigração, nesse ponto de vista, não é uma ameaça, mas uma consequência direta da desigualdade global e, portanto, uma responsabilidade compartilhada. Além disso, há o argumento econômico. Muitos países desenvolvidos estão enfrentando o envelhecimento da população, taxas de natalidade muito baixas e escassez de mão de obra em setores essenciais. Imigrantes jovens e dispostos a trabalhar podem preencher essas lacunas, pagar impostos e manter ativas áreas como agricultura, construção civil e cuidado com idosos. Na Alemanha, por exemplo, muitos dos refugiados que chegaram da Síria entre os anos de 2015 e 2017 foram inseridos no mercado de trabalho e se tornaram parte da força produtiva do país. Nos Estados Unidos, há estudos que indicam que, ao longo dos anos, os imigrantes contribuem mais em impostos do que recebem em benefícios sociais. Em Portugal, o aumento da população imigrante vem sustentando setores críticos da economia, especialmente os que envolvem trabalhos manuais e físicos que os cidadãos locais já não desejam exercer. Outro argumento forte é o da diversidade cultural. Imigrantes trazem novas línguas, religiões, culinárias, formas de arte e visões de mundo. Defensores dessa ideia lembram que muitas sociedades modernas, como a norte-americana e a canadense, foram construídas por pessoas de diferentes origens que transformaram esses países em potências econômicas e culturais. Negar a imigração, segundo esse grupo, seria uma forma de negar a própria história da civilização humana. Mas os críticos da imigração em massa não estão apenas motivados por preconceitos ou nacionalismo. Existe uma preocupação legítima com os impactos práticos e estruturais que grandes fluxos migratórios causam quando não são bem planejados. O primeiro ponto levantado é o colapso nos sistemas públicos. Quando milhares de pessoas chegam de forma repentina, muitas vezes sem documentos e sem recursos, os serviços essenciais como saúde, educação e habitação são os primeiros a sofrer. Hospitais ficam superlotados, escolas não conseguem absorver a demanda e a falta de moradia gera ocupações irregulares e favelas improvisadas. Depois, vem a insegurança e a instabilidade social. Em várias regiões da Europa,
Surgiram bairros onde as tensões raciais e religiosas se intensificaram com a chegada de imigrantes. Houve protestos, confrontos com a polícia e, em alguns casos, atentados violentos ligados a extremistas que se infiltraram nos fluxos migratórios. Na França, por exemplo, bairros periféricos se tornaram zonas de tensão, com altos índices de desemprego, violência e radicalização. Na Suécia, conhecida por sua política de portas abertas, houve um aumento da criminalidade em áreas onde a integração social falhou. Outro argumento recorrente é o da identidade nacional. Críticos temem que a chegada de culturas com valores muito diferentes, especialmente em temas como religião, direitos das mulheres e liberdade de expressão, possa desestabilizar a coesão social. A pergunta que se coloca é possível conviver em paz com grupos que rejeitam os princípios democráticos do país que os acolhe? Ou estamos, sob o pretexto da tolerância, abrindo espaço para conflitos futuros? Nos Estados Unidos, o debate sobre imigração na fronteira com o México se intensifica a cada eleição. Muitos argumentam que a falta de controle migratório representa uma ameaça não só econômica, mas também à segurança nacional. O medo não está apenas nos imigrantes pobres, mas na possibilidade de criminosos, traficantes e extremistas entrarem sem controle. Na América do Sul, a situação se inverteu. Países que antes exportavam migrantes passaram a receber fluxos massivos, como no caso da Venezuela. Peru, Chile, Colômbia e Brasil tiveram que absorver centenas de milhares de pessoas em pouco tempo. Isso gerou desemprego, aumento da economia informal, crescimento da xenofobia e protestos em diversas cidades. A pergunta continua a mesma: até onde vai o acolhimento antes de se transformar em instabilidade? Os defensores da imigração respondem que a chave está na inclusão, na integração e no investimento. Os críticos dizem que nenhum sistema público resiste a esse ritmo e que a prioridade deve ser a população local. Ambos os lados apresentam exemplos. De um lado, imigrantes que abriram negócios, criaram empregos, enriqueceram a cultura e contribuíram com a economia. De outro, bairros marginalizados, crescimento da criminalidade, tensão social e dificuldade de adaptação. E há ainda uma camada política que precisa ser considerada: a instrumentalização da imigração. Políticos de esquerda e de direita usam o tema como arma. Para alguns, o acolhimento se tornou símbolo de superioridade moral. Para outros, o medo do imigrante é explorado para vencer eleições. Enquanto os discursos se chocam, quem sente os impactos reais são os cidadãos, tanto os que chegam quanto os que já estavam. A crise migratória não é apenas sobre fronteiras físicas. Ela revela os limites da solidariedade, da tolerância e da soberania. Estamos entre dois extremos, o humanismo cego e o nacionalismo radical. Encontrar um ponto de equilíbrio se tornou o maior desafio do nosso tempo. A imigração em massa escancara uma tensão que muitos países preferem evitar. O conflito entre os ideais que defendemos e os limites que, na prática, não conseguimos sustentar. De um lado, o princípio da solidariedade, a ideia de que todos merecem uma segunda chance, que ninguém deve ser condenado à miséria, ao medo ou à guerra por ter nascido no lugar errado. É um ideal nobre, mas ideal demais para ser aplicado sem consequências. Do outro lado, a realidade concreta das fronteiras, das leis, da cultura e da soberania. Porque um país não é apenas um território, é um conjunto de valores, regras, estruturas sociais e compromissos com sua própria população. E quando a chegada em massa de pessoas rompe esse equilíbrio, a compaixão cede espaço à desconfiança. E o acolhimento vira crise. A pergunta que ninguém quer responder de forma direta é simples e brutal: até que ponto estamos dispostos a ajudar, antes de destruir aquilo que estamos tentando proteger? A imigração pode ser uma oportunidade, sim, mas também pode ser uma bomba relógio, se for feita de maneira caótica, sem controle e sem debate. O problema não está em abrir as portas.
O problema está em não saber até quando elas podem permanecer abertas. É possível manter os braços abertos, sem perder a espinha dorsal? É possível acolher o outro, sem apagar a própria identidade? É possível defender os direitos humanos, sem sacrificar a estabilidade de uma nação? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e talvez não existam respostas únicas. Mas uma coisa é certa: fingir que não há um problema é a pior resposta possível. Porque quando a solidariedade se torna tabu e a segurança nacional vira sinônimo de preconceito, a sociedade para de pensar e começa a reagir. E reações extremas, em ambos os lados, sempre cobram um preço alto. Agora a escolha está nas mãos de quem assiste. Você acredita que estamos diante de uma crise humanitária ou de um colapso anunciado? Devemos continuar acolhendo sem limites, ou chegou a hora de redefinir as fronteiras do que chamamos de justiça? Deixe sua opinião nos comentários. O debate começa agora e o seu lado importa. Se esse vídeo te fez refletir, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Aqui, a polêmica não é evitada, ela é enfrentada.